vocês o finalzinho daquela primeira pregação sobre mundo, sistema mundano e a ideologia de gênero. Então, rapidamente, eu queria trazer aqui para vocês algumas argumentações rápidas aqui, bíblicas. Está sendo gravado aqui, então você não precisa nem abrir, você só escuta. E são argumentos que você pode usar. Eu, particularmente, eu não entendo como é que um pastor gay, um pastor homossexual, ele consegue abrir a Bíblia e achar argumentos para dizer que ele pode ser daquele jeito, que Deus ama, que Deus perdoa, que ele pode ser assim, que Deus incentiva a ser assim. Sabe? Tem que ser uma adulteração da palavra muito forte para poder. Então eu vou dizer aqui alguns versículos rapidamente, porque o nosso tema agora pela manhã não é esse. Levítico 18, 22 diz assim, ó: com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso é uma abominação. A palavra para abominação é a palavra hebraica toebá. E ela significa uma coisa repugnante, uma coisa abominável. Ela é muito usada para as coisas impuras. Eu gosto muito de uma ilustração que eu ouvi uma vez, para você entender o que é o homossexualismo para Deus. Um homem se deitando com outro homem, uma mulher com outra mulher. Você chega na casa de alguém, está morrendo de sede, você pede um copo com água. A pessoa traz a água. Você está desesperado de sede, começa a beber a água com os olhos fechados, e à medida que você vai bebendo, você olha para o fundo do copo e tem um pouco de catarro no fundo do copo. É nojento, não é? É isso. O sentido de toebá é isso. É algo nojento para Deus. Com o homem não se deitará com outro homem como se fosse mulher. É nojento, é repugnante, é abominação. Toebá. Um outro texto, 1 Coríntios 6, verso 9 e 10, Paulo vai dizer assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. O que é um efeminado? Muitas pessoas pensam que o efeminado é aquele homem que às vezes tem um jeitinho, não tem homem, né? Que fica assim, ele é homem, ele é casado, pai de família, mas tem um jeitinho assim meio, uma vozinha um pouco mansa, mas ele não é homossexual. Vocês devem conhecer alguém assim. Tem um jeitinho, mas não é. Efeminado não é isso. Tá certo? A palavra efeminado é a palavra malakos. E ela tem o sentido de, é até parecido com Malaquias, né? Malakos, Malaquias. Ela tem até o sentido de uma identidade incerta, uma afinidade incerta. É malakos. Significa alguém que é mole, macio para tocar, metaforicamente, no mau sentido, tem o sentido de efeminado. Ou seja, é o rapaz que faz o papel de mulher numa relação íntima. Isso é o efeminado. É o passivo. E a palavra que ele utiliza aqui para sodomita, arsenecontes, significa um homem que se deita com outro homem, fazendo o papel de homem, o ativo. Então é isso que é efeminado e sodomita. É o passivo e o ativo. O apóstolo Paulo diz que não hão de herdar o reino de Deus quem pratica essas coisas. Como é que um pastor, ele vai pregar a palavra de Deus e vai, por exemplo, se ele for um teólogo, como é que ele vai explicar uma passagem dessa, minha gente? Que mentira ele vai inventar para dizer que ele pode viver dessa forma? O apóstolo Paulo usa essa mesma palavra aqui, lá em 1 Timóteo 1, verso 9, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, impuros, sodomitas. Mesmo termo. E nós temos também Romanos, é um texto bem forte, né? Quando ele vai falar que o homem, Deus se revelou para o homem, ele incutiu, ele escondeu
entendeu essa verdade que Deus revela, e então ele começa a praticar a idolatria, ele começa a praticar a prostituição, e aí no verso 23, 24 ele diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si. Então, essa palavra para imundícia é a palavra para impureza. Impureza proveniente de desejos sexuais ilícitos. Deus entregou tais homens à impureza. Foi o próprio Deus. É interessante lá em Efésios que Paulo vai dizer que o homem se entregou, mas aqui em Romanos, Deus o entregou. Então o homem entrega. Deus entrega o homem à sua própria loucura, para desonrarem. A ideia é que esse tipo de prática desonra o corpo entre si, é um insulto, é algo que traz desprezo. É como se Deus dissesse: você quer viver assim? Eu preparei o homem para a mulher e a mulher para o homem, mas você quer viver assim? Vai lá, desfruta disso aí que você inventou e você acha que é o correto. E aí ele também fala de: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Verso 26. Por isso Deus os entregou a paixões infames, paixões desonrosas, desejos desonrosos, que é exatamente esse caso do desprezível. E aí os homens deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. A sensualidade hoje está em alta, né? As propagandas da Natura, da Avon, dessas empresas todas colocam a sensualidade como sendo algo bonito, bom, em alta. Mas de fato a sensualidade, como Oséias já dizia, a sensualidade e o vinho tiram o entendimento. Muitos casamentos são embasados na sensualidade. Nossa, que gata, nossa, que homem bonito e tal, vou casar com ele. Por causa da beleza, da atração física. Essa questão de sensualidade é luxúria, apetite sexual desgovernado. Então Deus entrega ao homem e ele deixa o contato natural da mulher e vai buscar o próprio homem, cometendo torpeza. Essa palavra torpeza é algo inconveniente, indecente. Tem a ver com vergonha. Então Deus ele é completamente contra. Não existe argumentação para se tratar que é algo legal, lícito e que alguém pode viver dessa forma. Certo? Então eu estou tratando isso aqui porque tem sido uma bomba para a família. Muitas famílias estão sofrendo por causa disso. Muitos filhos chegam para seus pais e vão tratar daquela forma como eu falei naquele dia. Pai, eu não sei o que eu sou. Meu professor disse isso. Né? Homens casados já com filhos se enveredando por esse caminho. Mulheres casadas deixam seus maridos, artistas famosos, casados há 20, 25 anos, deixam seus cônjuges e agora vão viver uma outra realidade e propagar essa realidade. Então isso tem sido um bombardeio para a família também. Ok? Mas vamos então para o nosso texto, Efésios 4. Eu queria compartilhar com vocês, para a gente ter a nossa última mensagem. Efésios 4, verso 17, o pastor já fez a leitura. Alguém poderia ler o verso 17, por favor? Muito bem. A proposição que eu queria deixar para vocês hoje é: o nosso tema geral é uma família vivendo no molde de Deus, aos moldes do Senhor. É uma família cristã vivendo o cristianismo. É um marido que entende qual é o seu papel dentro do lar. É uma mulher que entende o que é que ela é dentro de casa. São filhos que entendem qual é o papel deles dentro de casa. Se nós vivermos dessa forma, naturalmente, nós vamos viver uma forma diferente do mundo. E a minha proposta aqui é essa. Uma família vivendo diferente do mundo. Irmãos,
Tudo bem que no começo do nosso casamento, a irmã falou ali, testemunhou maravilhosamente, né? A gente está lá no começo, novos convertidos, ou início de casamento, aí você está lá vivendo aquela luta, todo mundo sofre, luta, mas viver uma vida toda é estranho. Então, Paulo, ele, na sua parte prática, ele começa a falar, no capítulo 4, sobre a unidade da igreja. Eu já falei isso. É importante que a igreja esteja unida. Depois ele vai falar que essa unidade, ela vive dentro de uma diversidade de dons. Deus deu dons às pessoas para elas viverem essa unidade e a interdependência. Naquela época não tinha Bíblia, então eu profetizava. O irmão, ele tinha o dom de discernimento, então ele dizia se aquilo que eu profetizei era de Deus ou não, eu dependia dele. Mas eu não entendia nada que eu profetizava. O outro irmão ali tinha o dom da interpretação. Então o dom do discernimento dizia assim, o que ele está falando é de Deus. O que tinha o dom de interpretação dizia para toda a igreja o que era que eu tinha dito, que nem eu entendia nem os outros. O que tinha o dom de mestre, ele pegava aquilo que foi dito e ele edificava a igreja. Então isso havia mútua dependência ou interdependência. Depois ele entra nessa parte. Vivam uma vida diferente dos outros gentios. Aqui é um conceito chave para o modo de andar do crente. Se você prestar atenção, no capítulo 4, verso 1, tem uma palavra andar. Tem aí? Rogo-vos que não andeis mais. No verso 17, qual é a palavra que tem aí? No verso 1 ele diz que andeis de modo digno, não é isso? Verso 17. Não ande mais como andam os outros gentios. 5, verso 2. Andai em amor. 5, 8. Andai como filhos da luz. 5, 15. Prudentemente como andar. O andar prudente. Então preste atenção aqui, ó. O segredo da vida cristã é um andar. Só que a palavra que ele utiliza aí é usada no sentido figurado, peripatel. Não significa isso aqui, ó, literalmente, mas significa uma conduta de vida. E nós, como cristãos, temos que andar diferente das pessoas lá fora. Rogo-vos que não andeis mais como andam os outros gentios. Aí ele vai abordar algumas características desses gentios. Por que é que eles andam como andam? Por que é que as mulheres do mundo querem mandar dentro da sua casa? Querem humilhar os seus maridos? Por que é que os homens do mundo amam trair suas esposas? Que os homens do mundo amam espancar suas esposas? Amam humilhar suas esposas? Por que é que os homens do mundo amam serem preguiçosos e não sustentar as suas esposas? Por que é que os filhos mundanos são rebeldes contra os seus pais? Por que é que os filhos mundanos querem mandar nos seus pais, bater nos seus pais, tomarem decisões, não respeitarem? Por que é que as pessoas do mundo casam 5, 10 vezes? Banalizando assim o casamento, valorizando o divórcio, o repúdio, o que Deus abomina. Então, a pergunta é, ou a questão é, como cristãos vão viver da mesma forma que gentios vivem? Como é que nós, como igreja, vamos continuar vivendo do mesmo jeito deles? Ou do mesmo jeito que nós vivíamos antes? Então Paulo está dizendo, andem diferente. Agora, por quê? Ele vai dar algumas características. Primeiro, viver uma forma diferente, porque os gentios, eles andam na vaidade dos seus pensamentos. O que é vaidade? A vaidade é o seguinte, as pessoas associam muito vaidade com batom, né? Algumas igrejas, ixi, está se maquiando, isso é vaidade. Foi muito associado. Mas vaidade não é isso. Vaidade significa algo fútil,
inútil. Seria mais ou menos você enxugar gelo. Você enxuga uma barra de gelo, você passa a mão, ela está sequinha, aí você olha, ela está transpirando, aí ela está molhada. Aí você pega o pano e enxuga de novo. Aí olha, está molhada. Aí você enxuga de novo e você vai nesse processo até aquela barra derreter. É inútil, é fútil. Então a vida dos gentios é baseada na futilidade. Eu vou te dar alguns exemplos práticos. Bahia, né? O pessoal trabalha um ano inteiro para juntar dinheiro para ir para o carnaval, pular 4 dias, uma semana em Salvador. Que vida fútil! Você junta dinheiro um ano todo para gastar em 7 dias. Ou você vê aí os caras aí que tem PhD, são formados, tem isso, tem aquilo, e não tem um pingo de sabedoria. São monstros da inteligência, catedráticos, mas não tem sabedoria. É futilidade, vão morrer e não vai servir de nada. Você lembra daquela história? Você já ouviu aquela história? O doutorzão chegou num lugar do interior, foi passear e foi andar de barco com um nativo, né? E ele, seu nativo, o senhor sabe ler? Eu disse, não, moço. Rapaz, mas você perdeu a vida, você não aprendeu nem a ler, que coisa feia. O senhor sabe se comunicar? O senhor sabe falar outra língua? Sei não, moço. Mas rapaz, a vida inteira perdida, você não devia ter feito isso, seus pais foram muito irresponsáveis. Você tem muito dinheiro guardado no banco? Tenho não, moço. Nossa, que vida sem sentido essa sua. Aí quando de repente bateram numa pedra, e o barco começou a afundar lá no meio do rio. Aí ele foi, olhou para o doutor e disse, doutor, o senhor sabe nadar? Sei não, moço. Nossa, doutor, que vida, que todo esse esforço para morrer agora aqui no meio desse rio. Está entendendo? Então é sem sentido. Tem cara que investe 100 mil reais num paredão de som para ir no final de semana perturbar a vida dos outros, bebendo cachaça com os amigos, ligando aquele sonzão para 15 quarteirões à frente ouvir aquilo. E para ele aquilo é um sentido real de vida. Paulo chama isso de uma vida de vaidade. Inútil, sem sentido. Mas ele dá uma outra característica, diz que também os gentios, eles são obscurecidos de entendimento. É uma escuridão interior. É mais ou menos assim, ó. Quem já pegou serração, você está dirigindo aqui na serração e você não consegue ver muito além. Então, é mais ou menos aquilo que Paulo está ilustrando. A vida do gentio está obscurecida, ele não consegue ver a verdade. Ele não consegue perceber a verdade de Deus. Olha como foi linda a iluminação que aconteceu conosco. O nosso entendimento foi iluminado para que a gente pudesse perceber a verdade de Deus. Eles estão obscurecidos de entendimento. Não há iluminação interior. Olha o 1,18 aí, o que Paulo diz. Olha que coisa linda aconteceu com os crentes. 1,18. Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, do vosso entendimento. O descrente, ele ainda não consegue entender. Às vezes eu prego o evangelho para algumas pessoas e eu vou destrinchando passo a passo. Você é pecador, você tinha que ir para o inferno por causa dos seus pecados. Deus enviou o Filho dele para morrer na cruz. Quando ele morreu lá, ele substituiu você. Ele carregou todos os teus pecados e agora você precisa crer em Cristo. Nessa morte substituta, na divindade dele, para que você seja salvo. Você entendeu? Entendi, mas se você morresse hoje, você ia para onde? Eu acho que eu ia para o céu. Por quê? Porque eu estou tentando fazer coisas boas. Nossa, eu passei 1 hora te explicando. Você está entendendo? Não penetra, tem uma barreira, um bloqueio aqui, ó. O entendimento está obscurecido, então por isso que eles vivem como vivem. Tem uma vida de vaidade, o entendimento está bloqueado, um cofre fechado, não penetra. Então por isso que eles veem, por exemplo, o casamento como uma besteira.
Ah, eu jurei lá para o padre, para o pastor, mas não tem problema, não. Quero acabar, quero viver uma nova aventura no casamento. Entendimento corrompido. Terceira característica que Paulo dá. Eles estão separados da vida de Deus. Verso 18. Separados da vida de Deus. Então você lembra que quando Adão pecou, houve uma separação. Os filhos de Adão já nasceram separados de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, nós que estávamos longe, fomos reconciliados. Eu não sei se você já teve estudo de Romanos capítulo 5, 1, quando Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, a quem temos acesso por meio desta graça. Quando Paulo diz assim, justificado mediante a fé temos paz, essa palavra paz, ela não tem um sentido de um prazer, uma sensação de bem-estar. Aquela palavra paz significa que antes, eu e Deus, você e Deus viviam em guerra. Guerra. Deus olhava para mim, olhava para você como um inimigo. Mas depois da morte de Cristo, houve essa reconciliação. Duas partes em guerra foram reconciliadas. A paz que Cristo fala é essa. A união. Então, o descrente, o gentio, ele ainda está nessa condição. Separado, inimigo. Então, pensa só. Ele vive uma vida de vaidade, fútil. Tudo que ele constrói no final vai virar nada. Ele está obscurecido de entendimento. Está separado de Deus, alheio, ele não consegue entender, ele não quer as coisas de Deus, ele não busca as coisas de Deus, porque aqui nas faculdades o bombardeio é grande para o cristão. Fala em submissão lá na faculdade, fala em virgindade na faculdade. O jovem aqui de 18, 20 anos, fala de virgindade lá na faculdade. Cuidado para você não ser apedrejado lá, ou chamado de louco, chamarem um psiquiatra para você. Fala de Deus, fala o nome de Jesus Cristo na faculdade. A minha filha estudava lá, aquele negócio das pichações na parede, foi na URCA, foi? Botaram um monte de coisa lá, esculhambando Deus, dizendo um monte de coisa lá aos alunos da faculdade, na faculdade pública lá em Juazeiro do Norte. Tu lembra de uma das frases que disseram, uma que possa dizer aqui, de Deus? Deus não existe. Estampado lá para todo mundo. Uma turba, feita por uma turba. Então eles estão separados. Uma outra característica, uma quarta, e essa é muito forte, quando Paulo diz obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. A palavra ignorância, ela pegou uma conotação de alguém que é bruto. Mas, nossa, fulano é tão ignorante, é tão bruto. Mas a palavra ignorância, ela tem duas palavras gregas para ignorância. E é bem interessante. A palavra agnoia e a palavra agnósia. A agnóia, eu vou te explicar assim. Agnoia é aquele meninozinho lá do interior, doido para estudar, mas não tem escola, os pais não têm condição, e ele nunca conseguiu estudar. Então ele é ignorante sem ter culpa. É agnóia, é essa palavra que Paulo usa aqui. Os gentios são ignorantes. A agnósia seria aquele menino que mora na cidade, bem pertinho de uma escola pública, que os pais dele não estão nem aí para a educação, e nem ele. Ele gosta de jogar bila, pinhão, pipa, e ele passou a vida toda assim. Então ele é ignorante por culpa dele e dos pais. É a agnósia. Paulo usa várias vezes essas duas palavras no Novo Testamento, nas suas cartas, mas aqui ele usa agnósia. Significa que os gentios lá fora, eles não conhecem a Deus por causa de uma ignorância não provocada. É porque eles não podem. Agora, isso não os torna indesculpáveis. E isso não os torna, desculpáveis.
eles são inexcusáveis ou indesculpáveis. Obrigado. Você está entendendo? Então, eles não conseguem, eles não querem saber o padrão de Deus. Por isso eles se separam, por isso o homem bate na mulher, por isso a mulher grita com o homem, por isso o filho bate no pai, por isso o pai espanca o filho, por isso que a família vive desestruturada, por causa dessa palavra-chave, ignorância. A falta do conhecimento que Deus tem. Aqui eu queria já aplicar para nós. Não tem como a gente continuar vivendo como eles por causa disso. Nossa vida hoje não é mais uma vida de vaidade. Eu vou pegar o meu próprio exemplo. Sabe qual era meu sonho de vida? Ser campeão mundial de fisiculturismo. Falei isso para alguns ano passado lá. Campeão mundial de fisiculturismo. Pronto, era meu ideal de vida. Eu quero chegar lá no topo, estar entre os melhores do mundo. E comecei. 20 anos ganhei o primeiro campeonato, com 21 anos era campeão cearense. Já várias vezes fui campeão, melhor atleta do Ceará. Depois fui competir no Norte e Nordeste, fui campeão. Depois fui para o Brasileiro a primeira vez. Competi com caras que já competiam há 10 anos. Eu com 23 anos de idade fiquei em 6º lugar a primeira vez. Ali era uma questão de tempo para eu ser um campeão brasileiro e depois ir para o Mundial. Olha que vida louca. Eu vou ser um campeão mundial de fisiculturismo? Sim, e aí? Chego lá e aí? O que acontece? Acabou. Eu me lembro uma vez, eu sempre cito esse exemplo, eu ganhei o campeão dos campeões, o overall. E eu ganhei na minha categoria, que era mais pesada, e ganhei com todos os outros atletas de 60, de 70, de 80, de 90 e acima de 90, que você pode ter 200 quilos e compete nela. E eu ganhei a minha categoria, depois teve a competição geral. Quando chamaram lá meu nome e eu havia sido campeão dos campeões. Levei 2 troféus para casa. Coloquei na galeria dos meus troféus, que eu cheguei a ter 32 junto com a minha academia. E fui ler minha Bíblia, que eu já estava no processo de ler a Bíblia. E nesse dia eu li Marcos capítulo 8. E quando chegou no verso 36, Jesus diz assim: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então esse versículo mexe muito comigo, porque me reporta àquela época. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que o homem daria em troca da sua alma? Não, parece assim que Deus pegou mesmo assim e disse: eu vou te dar essa passagem aqui hoje. E eu pensei, tanto músculo, tanto troféu. Se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno. Que vida fútil. Que objetivo de vida fútil, sem sentido, vaidade pura. Então não tem como, irmãos, a gente continuar vivendo da mesma forma que nós vivíamos, ou da mesma forma que eles vivem, se nós dizemos que somos cristãos. Cadê o poder do Espírito Santo nas nossas vidas? Mas além da ignorância, ele usa uma outra expressão aqui, dureza do seu coração. Pela dureza do seu coração. A palavra dureza é a palavra poroses, ela é usada para calo. Sabe o calo lá no sapato, aquele calo duro? Vai batendo osso, pele, sapato, pele e osso, e aí o corpo vai criando aquele excesso de carne. É poroses, é essa palavra que Paulo usa. E o sentido metafórico é esse: um coração duro. Seria uma cardia poroses. Cardia, coração, mente, poroses, duro. Um coração endurecido. Além dele não conhecer Deus, a mente dele não quer Deus, rejeita Deus. Dureza de coração. Você prega, você ensina, você instrui, mas o coração tem uma barreira. Ele não quer. E o resultado de tudo isso? Perda da sensibilidade. Então eles vão praticar todo tipo de impureza sexual. Aqui Paulo vai falar então que eles se tornaram insensíveis e se entregaram com dissolução. Dissolução significa dissolver todos os padrões e costumes. E com avidez, ou seja, com determinação, cometer toda sorte de impureza, que é a catarsia, a impureza. Toda sorte de coisa impura na área sexual.
homem com homem, mulher com mulher, fornicação de todas as formas. E eles não conseguem ter remorso, peso de consciência, porque eles se tornaram insensíveis. Um certo autor escreveu que uma vez ele estava passando por uma determinada cidade e ele chegou numa lanchonete, sentou para comer um sanduíche e vinha um rapaz com um balde de uma coisa muito podre nas costas. E ele passando ali, era tão insuportável o cheiro que estava dentro daquele balde que ele não conseguiu mais comer o pão. E ele colocou lá e ele ficou um bom tempo sem conseguir comer por causa do cheiro. Mas o que mais impressionava o autor é porque o rapaz que estava levando o balde estava comendo alguma coisa. O nariz dele já estava tão insensível que ele não conseguia perceber. Já havia se acostumado com aquilo, e é isso, lamaçal. Porque tem mulher que bate em marido, e ele fica lá quietinho, apanhando ali, porque tem marido que bate na esposa. Como é que eu fiz um juramento para Deus que eu nunca iria se separar, ou me separar da minha esposa, e simplesmente eu digo, não, agora não dá mais, eu não quero mais. Insensibilidade. E aqui eu queria falar também sobre essa questão dos pecados sexuais. E principalmente sobre o adultério. E principalmente sobre o adultério virtual. Muito cuidado, irmãos. Paulo está dizendo aqui que esses homens se tornaram insensíveis e estão praticando todo tipo de impureza, práticas erradas, aquilo que é fora do padrão. O que é puro? Eu tenho um leite bem branquinho, jogo uma gota de café dentro, ele já deixou de ser puro. O apóstolo Paulo está dizendo que esses homens se entregaram à dissolução. Então, quantos casamentos têm se acabado por causa de adultério? Quantas famílias estão se destruindo por causa do adultério? E principalmente adultério virtual. Hoje você não precisa sair de casa para ir em um bordel, como era antes, porque você pode ir dentro de casa. Então a mulher vai dormir, o marido vai dormir e o outro vai lá para as redes sociais ficar conversando. Isso está acabando. Ministério de pastores, lideranças de igreja, crentes em geral. Então, se alguém, porventura, estiver vivendo uma armadilha desse tipo, é hora de você procurar ajuda. E não adianta você tentar sozinho, não. Vou logo lhe dizendo. Procure alguém de confiança para você compartilhar. Porque você não vence sozinho. E para a gente concluir aqui o texto, eu queria trabalhar aqui o verso 23. Alguém leia para mim, por favor. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É só isso. É só isso. Agora, olha como é forte essa expressão. Entende bem isso aqui, ó. Isso aqui é a chave. A chave. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Presta bem atenção aqui, ó. A gente vem de uma vida, um contexto de vida, onde nós aprendemos muita coisa dos nossos pais, dos nossos amigos, da escola, do mundo. E está tudo aqui dentro ainda. Ó. E a gente aprendeu tudo errado. Aí a gente chega na igreja, se converte, chega na igreja, aí encontra um outro padrão. Difícil de alcançar e só no poder do Espírito, na graça. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, como uma ilustração, ele diz assim, ó, despojai-vos do velho homem. Você tem uma roupa. Essa roupa foi aquela que você foi construindo ao longo da vida. As mulheres insubmissas, mandonas, rebeldes, preguiçosas, não querem fazer nada dentro de casa. Paulo está dizendo, tira essa roupa velha, joga fora e veste a roupa da mulher criada em Cristo, com benignidade, bondade, mansidão. Aí Paulo pega o homem lá que construiu durante sua vida
uma roupa de um homem preguiçoso, que sempre viveu mamando dos seus pais e que não quer enfrentar a vida lá fora, ou então que ele é muito mandão dentro de casa e não tem espaço para ninguém, ou então que ele vive uma vida completamente... Paulo está dizendo, tira essa roupa do velho homem e põe uma roupa do novo homem criado em Cristo. Porque vocês não vivem mais uma vida de vaidade. Vocês não têm um entendimento obscurecido porque foram iluminados. Vocês não estão mais separados da vida de Deus porque vocês já foram reconciliados. Vocês não são ignorantes ao que Deus quer de vocês porque vocês já conhecem o que é que Deus quer. E, consequentemente, o coração de vocês não está mais endurecido. Não tem mais como viver como eles vivem. Ou você é crente, ou você precisa repensar o seu cristianismo. Não ande mais como andam os outros gentios. Paulo vai dizer assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso? Eu vivia dessa forma, eu aprendi isso, eu vivia isso. A palavra de Deus chegou no meu coração, transformou e agora eu vou mudar os meus conceitos. Pastor, eu sempre aprendi que eu deveria ser independente, nunca me sujeitar a marido, eu sempre estudei sobre revolução feminista, eu amo, eu gosto. Beleza. Muda, renova o entendimento. Essa expressão é a mesma que Paulo usa em Romanos 12. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que não vos... Como é que Paulo diz lá? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. É a mesma coisa. Meus queridos, a pregação da palavra de Deus é para isso. A gente ouve, a gente aprende e a gente se humilha a Deus para que haja transformação na nossa vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Já disse lá em Romanos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. E aqui, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. É exatamente isso. Eu vou colocar novas ideias e eu vou viver esse novo padrão estabelecido por Deus. É chave. É chave. Então eu queria dizer assim, para a gente encerrar. Nós precisamos nos humilhar ao Senhor. Cada um de nós aqui sabe o que é que a gente precisa mudar. Cada marido, a minha dificuldade é isso aqui. Minha dificuldade, eu nunca ensinei meu filho nada, sempre deixei para a mulher. Talvez a mulher vai dizer, eu vou sempre trabalhar, nunca vou depender de marido, não quero saber desse negócio. Cada um sabe o que é que precisa mudar. Suplique ao Senhor. Você já aprendeu o que é o correto. Agora eu quero deixar isso como chave. Não viva mais como vivem os gentios. Ela falou lá, minha esposa falou e a irmã ali falou, né? Eu vim de uma família toda errada. Minha esposa falou, eu vim de uma família toda errada, onde as mulheres gritam com os maridos. Beleza, eles são gentios. Eu preciso ter uma mudança de entendimento. Então que Deus possa ter misericórdia das nossas famílias. Que você possa suplicar a Deus. Deus, minha falha é essa. Deus, meu ponto negativo é esse aqui. Eu não quero mais viver assim porque é contrário ao padrão que o Senhor estabeleceu. Minha mãe vivia assim, minha irmã vivia assim, minhas outras irmãs, minhas primas vivem assim, mas eu sou tua. Eu não sou mais um gentio. Meu entendimento foi iluminado. A minha vida não é mais uma vida de vaidade. Transforma a minha mente. Trabalha no meu coração para que eu possa obedecer ao Senhor. Amém? Amém. Muito obrigado pela oportunidade de vocês, que vocês me deram de estar com vocês, agora com parte da minha família. Quero dizer para vocês assim,
Vou dizer de novo, eu falei ano passado e vou dizer de novo. Orem pela igreja de vocês. O que Deus tem feito na Igreja Batista da Pituba, Ele não tem feito em muitos lugares, não. Lá no Cariri a gente tem um celeiro, muitas igrejas boas, muitos bons pastores, mas vocês sabem a dificuldade que é achar uma igreja ali em Salvador, uma igreja que prega a palavra de verdade. Vocês estão crescendo e com certeza Satanás ele não está satisfeito com isso. Ele vai preparar armadilhas, ele vai colocar situações. Orem pela igreja de vocês, por essa harmonia e para que esse crescimento seja saudável, para que Deus traga pessoas que somem. Continuem valorizando o pastor de vocês e pastor continua valorizando a tua igreja e que vocês possam crescer em harmonia. Mas orem por isso, não baixem a guarda, porque de vez em quando, esse ano eu fiz 20 anos de ministério, há 3 anos atrás eu passei um dos piores momentos da minha vida ministerial. Não foi fácil, somente a graça de Deus conseguiu fazer a gente se reerguer daquela situação. Estamos olhando de novo, crescendo de novo pela graça do Senhor. Então, meus irmãos, orem por vocês. Orem pelas pessoas que Deus está trazendo para que eles tragam, porque às vezes chegam pessoas só para complicar. Então, orem a Deus por isso. Lutem, não pelo tipo de forro, pela cor da igreja, pelo tipo de piso. Lutem pela unidade da igreja. Isso é o mais importante. Viverem unidos. É isso que Paulo começa a parte prática. O vínculo da paz no Espírito. Que Deus abençoe vocês grandemente, que cada vez vocês possam se fortalecer na fé e no conhecimento. Amém.